Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Sinapses e o Bisturi. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha com os amigos dos grupos de WhatsApp. Dito isso, a gente vai dar seguimento hoje ao exame neurológico. Então, para você que está chegando aqui agora, se você não tem o hábito de fazer o exame neurológico, eu recomendo fortemente que você volte no episódio, 2 episódios atrás, que eu falei do exame neurológico completo, passo a passo, de uma maneira geral. E depois a gente foi entrando nos vídeos mais específicos. Então tem esse primeiro vídeo falando do exame neurológico completo, vou deixar aqui no card, e tem um segundo vídeo falando do nível de consciência, que eu sempre falo que a primeira coisa que a gente deve fazer é o nível de consciência. Se você não tiver o hábito de fazer o exame neurológico, eu recomendo fortemente que você volte nos 2 vídeos anteriores. Se você já é uma pessoa mais experiente, que já sabe como se faz o exame neurológico, já sabe o passo a passo, e você está só querendo rever alguns conceitos, você fica nesse vídeo. De toda forma, os vídeos vão estar aí na tela final para vocês. Então hoje nós vamos seguir com o nosso exame do estado mental. Eu falei no vídeo anterior que quando a gente fala de nível de consciência, o nível de consciência é uma parte do nosso exame do estado mental. E a gente vai dar seguimento ao restante do exame do estado mental, que também é chamado de funções corticais, tá? A função cortical vai entrar aqui atenção, alerta, vai entrar concentração, vai entrar memória, vai entrar linguagem, vai entrar apraxia, ou seja, planejamento para fazer as atividades, e vai entrar uma série de outras coisas. Eu não gosto muito de usar o termo funções corticais, porque a gente não vai avaliar necessariamente a fundo as funções corticais, mas é um termo que a gente pode usar. Primeira coisa que a gente tem que pensar: o que altera o estado mental? Então, anormalidades isquêmicas, anormalidades tumorais, anormalidades de uma neuroinfecção e sim os quadros demenciais, que é a primeira coisa que todo mundo pensa quando a gente fala de alteração do estado mental. O que é importante a gente lembrar é que não é só os quadros demenciais em que a gente vai ter alteração do estado mental. A gente tem outras doenças, inclusive encefalopatias metabólicas, que podem levar a esse tipo de quadro. E quando a gente vai fazer esse exame do estado mental? A primeira dica que eu dou é: presta atenção na história. Então, se o paciente está com a consulta com você e ele mesmo contando a própria história, é muito fácil a gente perceber se a história está desconexa, se ele parece confuso, se ele parece esquecer o tempo inteiro coisas relativamente fáceis de serem lembradas. Então, nesse momento, é a primeira dica que eu tenho de se esse paciente precisa ou não de um exame do estado mental. A outra dica é se, obviamente, a queixa que trouxe ele para o seu consultório é justamente uma alteração de memória, uma alteração de comportamento, uma alteração de personalidade, uma alteração de alguma atividade que ele fazia e deixou de fazer e que surpreendeu ele ou a família, tá? Pode ser uma queixa só do paciente, pode ser uma queixa só da família, ou pode ser uma queixa de ambos. Como eu vou fazer essa avaliação? Então, tem alguns exames que a gente usa, algumas formas, mas são formas que a gente usa como triagem. Elas avaliam de uma maneira global essas funções corticais, só que elas avaliam de uma maneira superficial. Ou seja, se eu perceber uma alteração em algum ponto específico, do que eu vou falar aqui para vocês mais para frente, eu vou precisar fazer um exame mais detalhado desse paciente, talvez até pedir uma avaliação neuropsicológica mais completa. Então, todos esses exames que eu vou falar, eles servem de maneira geral como triagem. Normalmente a gente usa o Mini-Mental, que é muito conhecido, que todo mundo conhece, que é o mini exame do estado mental, que ele vai avaliar de maneira global as funções corticais. No entanto, ele não serve para avaliar nenhuma delas em específico, de maneira aprofundada. E tem o MoCA, que também é uma forma da gente avaliar. Tem outras escalas, tem outras tabelas que a gente pode usar nesse sentido. As mais conhecidas, especialmente no nosso cenário brasileiro, que são essas duas, tá? Ambas vão de 0 a 30 e a gente espera um índice aí de pelo menos 27 para pacientes com 9 a 12 anos de escolaridade. O que é importante a gente lembrar quando a gente faz a avaliação do paciente, especialmente naqueles pacientes que têm possivelmente um quadro demencial inicial e que tem um alto índice de escolaridade? Esses exames de triagem, eles são um pouco sensíveis para esses pacientes que têm um alto índice de escolaridade e quadros demenciais. Então, quadros demenciais iniciais em pacientes com alta escolaridade
vai ser mais difícil a gente pegar, ele vai ser pouco sensível. Muitas vezes o paciente vai pontuar 28, que é um número considerado bom, mas ele já está com um prejuízo cognitivo importante que esse exame não consegue pegar, e esse paciente talvez você tenha que recomendar ele para fazer uma avaliação neuropsicológica. Então, o que esses exames eles vão fazer globalmente? Eu vou falar de maneira geral, porque eu não vou falar específico de nenhum deles, mas o que eles avaliam. Então, eles vão avaliar orientação tempo-espacial. Lembrar que normalmente a alteração temporal ela ocorre primeiro do que a espacial. É muito comum que o paciente acerte onde ele está, mas ele erre, por exemplo, o dia da semana, o dia do mês. Muitos pacientes erram um ano, então ficar atento quanto a isso. Outra coisa que a gente vai avaliar é a atenção. Por quê? Porque o paciente que está desatento, muitas vezes ele não tem uma queixa importante de memória, ele não tem um déficit importante de memória, embora a queixa seja essa, ele tem, na verdade, uma dificuldade de atenção. Então, ele tem uma dificuldade de prestar atenção naquilo que você pediu para ele fazer. Como a gente pode avaliar essa questão da atenção? Normalmente, a gente pode pedir para ele fazer uma ação em 3 etapas. Então, é muito comum que vocês vejam, pegue o papel, dobre e coloque no chão. São 3 ações que ele precisa fazer. Ele precisa pegar o papel, ele precisa dobrar e colocar no chão. Então, ações simples, mas que a gente divide em 3 etapas. Isso mostra pra gente como o paciente está em termos de atenção. Outra coisa que a gente pode avaliar, que a gente deveria avaliar, a concentração. Por que eu falo da atenção e da concentração logo depois da orientação temporal-espacial? Porque se esse paciente não tiver uma atenção e uma concentração preservada, eu posso taxar esse paciente como um déficit de memória sem selo. Por quê? Porque é um paciente que ele vai ter dificuldade no meu teste de memória, mas na verdade porque ele não consegue manter a atenção ou ele não consegue manter a concentração. A concentração, normalmente a gente percebe no paciente que consegue manipular as informações mentalmente. Então é muito comum que a gente peça, por exemplo, para o paciente falar os meses do ano de trás para frente, começando em dezembro, terminando em janeiro. A gente pode pedir para ele falar os dias da semana de trás para frente, tá? E a gente pode, por exemplo, pedir para ele falar os números de 10 a 0 de trás para frente. Por que a gente não pede, por exemplo, para ele contar de 1 até 10? Porque quando a gente pede para ele contar de 1 até 10, eu estou vendo muito mais a memória dele, um tipo específico da memória, que eu vou entrar já já, mas aí a gente está vendo muito mais a memória, porque a gente repete tanto 1 a 10, que já é muito mais memória do que necessariamente concentração. Ele quase não precisa de concentração para recitar os números de 1 a 10, mas ele vai precisar de memória e concentração, principalmente da concentração, para falar os números de 10 a 1. Então, por isso que a gente pede na hora da inversa. Lembrar que quando eu falo de manipulação de informação mental, eu estou falando também de memória operacional, e daí a gente entra no próximo item, que é o item provavelmente mais aguardado de todo mundo quando a gente fala da avaliação do estado mental, que é a avaliação da memória. Então, a avaliação da memória, eu tenho basicamente 3 tipos de memória. A memória operacional, que é algo que não vai ficar gravado na minha memória. Quando alguém fala para você, decora esse número de telefone aqui para mim, ou decora esse número aqui que eu vou usar já já. E você fica gravando por aquele período. Se te perguntar 5 minutos depois que você usou aquele número, o número, provavelmente você não vai lembrar. Essa é a memória operacional e a gente usa junto com a concentração para manipular informações na nossa cabeça de maneira mentalmente, tá? Para fazer contas, por exemplo, mentalmente. A memória de curto alcance, que é aquela memória do que aconteceu, do que você comeu, do que aconteceu nos últimos dias, que normalmente nos quadros demenciais é a primeira memória que a gente começa a perceber a alteração. E a memória de longo alcance, que está mais relacionada ao local que você mora, ao número de telefone, ao nome dos seus parentes, aos conhecimentos escolares. Então, as capitais dos estados que você aprendeu na escola e já está bem consolidado, a contagem de 1 a 10, como eu falei para vocês. Então, tudo isso é o que a gente chama de memória de longo alcance. Normalmente, a gente vai avaliar, quando a gente faz um mini exame do estado mental, a gente vai avaliar a memória operacional, porque a gente vai avaliar junto com a concentração, e nos cálculos a gente também vai avaliar um pouquinho da memória operacional, e a gente vai avaliar também a memória de curto alcance, pedindo para o paciente decorar, lembrar de 3 palavras por aproximadamente 5 minutos. Então, normalmente a gente dá 3 palavras para o paciente, pede para ele repetir junto com você as palavras para garantir que ele
vai gravar essas palavras efetivamente, ou vai tentar gravar pelo menos, e depois de 5 minutos, você fazendo outras perguntas, você vai repetir para ele repetir essas palavras. É importante você falar para o paciente que você vai pedir essas palavras de novo, porque senão ele vai deixar isso na memória operacional dele e não necessariamente na memória de curto alcance. Então é importante você falar que você vai pedir, olha, eu estou pedindo essas 3 palavras, eu vou pedir para você lembrar essas palavras mais para frente, tá? Então isso é importante. Outra coisa que a gente pode pedir é pedir para o paciente repetir uma frase um pouco mais longa, então que a hora que você chega no final da frase, ele vai ter que repetir o começo, então é um pouco mais fácil de maneira geral, mas também é uma forma da gente avaliar a memória de curto alcance. Outra coisa que a gente pode avaliar é o que eu falei do cálculo. Como a gente avalia? Normalmente a gente gosta de fazer uma conta, então a gente pede para o paciente começar com 100 e ir tirando 7. Normalmente a gente faz isso por 5 operações, tá? A gente pode fazer 7 vezes e a gente só considera 5. Ou seja, se ele errar a primeira e continuar acertando, eu não vou me atentar o número inicial, ele começou no número errado. Então, por exemplo, 100 menos 7, em vez dele falar 93, ele fala 92. Tudo bem, ele errou, mas eu continuo a partir do 92, até para ele não se sentir mal de achar que errou e daí a partir de agora tá tudo errado. Eu falo, tudo bem, 92 menos 7, eu sigo do número que ele deu, tá? Isso é uma coisa importante. E o cálculo, tem 2 pontos aqui que eu acho bom falar. O primeiro, se a gente está pedindo para esse paciente fazer o cálculo de maneira mental, eu estou avaliando o quê? A capacidade desse paciente fazer cálculo e eu estou avaliando também a memória operacional para ele, porque ele tem que manipular esses números na cabeça dele. Agora, se eu peço para esse paciente fazer a conta no papel, que é uma opção também, ou por exemplo, se eu percebo que o paciente tem uma dificuldade na memória operacional ou na concentração, eu estou avaliando não só o cálculo, mas eu estou avaliando uma outra parte que é a função visoespacial. A função visoespacial a gente avalia de várias formas, mas pedir para fazer a conta no papel, especialmente contas com mais de 2 dígitos, que ele tem que manipular, colocar um número ali, um em cima do outro, normalmente ela avalia a função visoespacial. Outras formas de avaliar a função visoespacial é pedir para o paciente desenhar o relógio, mas lembrar que cada vez menos a gente vai ter pacientes que conseguem lembrar como se funciona um relógio analógico. Então, isso em breve a gente vai ter que mudar a forma como a gente faz essa variação. E quando a gente pede para o paciente, por exemplo, copiar a figura, a gente, que copia aqueles 2 cubos que a gente vê eles entrelaçados, garantir que ele consegue principalmente manter o entrelaçamento entre os cubos. É uma forma da gente avaliar a função visoespacial também. Mais algumas coisas que a gente pode avaliar. Pensamento abstrato. Como que eu posso pedir para avaliar o pensamento abstrato desse paciente? Eu posso pedir, por exemplo, para ele interpretar um provérbio que seja muito comum na língua que você está falando com ele, no nosso caso, o português. Então, um provérbio muito comum, por exemplo, água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. E pedir para ele interpretar e me falar o que significa isso. O paciente, normalmente, que ele está num quadro demencial, ele vai interpretar de forma literal. Então, ele vai falar para você, a água bate tanto na pedra que vai acabar furando a pedra. Ele vai interpretar de maneira literal. Então, é uma forma da gente avaliar o pensamento abstrato. E tem outras formas. Tomar cuidado com provérbios que sejam menos conhecidos, porque daí o paciente vai ter que julgar ali na sua frente, e talvez não entenda o contexto daquilo que você esteja falando, e provérbios que você mesmo às vezes tem dificuldade de entender, porque daí você pode ter um prejuízo aí na sua avaliação. A gente pode avaliar também o juízo crítico desse paciente, e pode avaliar, fazer um exame mais pormenorizado para ver vários outros aspectos. Então, por exemplo, a ideação visoespacial, a apraxia, ou seja, a capacidade que o paciente tem de planejar uma tarefa e executá-la. Tem o PEG teste que a gente pode fazer, que é o paciente que precisa pôr os pontinhos, vou deixar aqui para vocês, ele precisa pôr os pinos no lugar e depois retirar os pinos, que é uma forma também de avaliar o planejamento. Tem várias outras formas, mas como eu falei, a gente vai fazer exames de triagem no consultório e a partir disso, para doenças específicas, a gente pode pedir fazer testes específicos, inclusive em consultório, mas em alguns casos a gente vai lançar mão de pedir um teste neuropsicológico para entender exatamente onde o paciente tem esse prejuízo.
Espero que tenha ajudado. O próximo vídeo nós vamos falar de linguagem, que é um tema à parte. Ele sim faz parte das funções corticais. Então, quando a gente fala de mini estado do exame mental, a gente também vê um pouquinho de linguagem, também serve como uma triagem, mas linguagem é um capítulo à parte, então eu vou falar num futuro vídeo para vocês. Se vocês ficaram até aqui, deixe o seu like, compartilhe com os amigos que possam se beneficiar desse conteúdo e até a próxima.